Cancerianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Cancerianos, sejam bem-vindos aqui a mais uma leitura. Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E também aconselho vocês a verem os outros signos do vosso mapa, se vocês sentirem. Muitas vezes nós temos aqui mensagens que se complementam e que se completam umas com as outras. Siga a sua intuição e veja aquilo que faz sentido para você. Mas vamos ver então o que os nossos guias, mentores, anjos têm para nos dizer para cancerianos. Qual é a energia do mês de maio para os cancerianos? Qual é a energia dos cancerianos no mês de maio? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Cancerianos, mês de maio. Ok. Começamos logo com o mundo. O mundo, o eremita. Oi, pulou outra. A força, gente. 7 de copas. E o 9 de copas. Com um 7 de paus aqui no final do deck. Que combinação tremenda aqui no início, hein? Que combinação tremenda. Nós temos aqui a carta do mundo, o eremita e a força, logo no início. Mostrando aqui o peso, a força. É isso que começou. Peraí, gente, só um minuto. Pronto, continuando. Nós começamos aqui com essa combinação com o mundo, a força e o eremita, mostrando um momento de finalização de um ciclo que para muitos foi de muita introspecção. Eu vejo aqui pessoas que passaram por depressões profundas, pessoas que passaram por situações muito difíceis na vida, lutas internas, às vezes até mesmo externas, que mesmo que para alguns essa situação já tenha acabado há algum tempo, é como se você ainda carregasse o peso no coração, no peito, de tudo aquilo que você viveu. Mas eu vejo que aqui, a partir do mês de maio, eu vejo você acessando uma nova versão de você. Acessando uma nova visão. Depois de muito tempo de introspecção, depois de muito tempo batalhando, lutando em prol de melhorar, de se curar, de olhar para a vida de uma outra forma, você finalmente começa a se transformar de verdade, a ver essa transformação de dentro para fora. Que no final a gente tem aqui o 7 de copas e o 9 de copas, duas cartas de copas, não é? Reforçando aqui o seu elemento. O 7 de copas está falando aqui de sonhos e ilusões. Você começa a ter uma maior clareza sobre o que faz parte do conjunto de possibilidades que estão disponíveis para você e o que é uma mera ilusão, o que é apenas vozes na sua cabeça, ou o que é apenas distração. É isso. O que é distração e o que é verdade. Que esse 9 de copas aqui reforça essa
completude individual, você encontrando essa força interior, encontrando esse suporte emocional que você precisa em você. No final do deck nós temos aqui um 7 de paus. E esse 7 de paus aqui está falando sobre o fato de haver ainda alguma resistência do ego perante a mudança que está acontecendo. Por isso existem reações. Às vezes você acaba por reagir muito mais do que você gostaria, porque é tudo muito intenso. Mas pouco a pouco você está começando a aprender a dominar isso também. Muito bem. Ok. E o que mais? Quais são as mensagens? Quais são os acontecimentos importantes que vão dominar aqui o mês de maio para os cancerianos? Mensagens ou acontecimentos importantes que vão marcar o mês de maio para os cancerianos. Mensagens ou acontecimentos importantes que vão marcar o mês de maio dos cancerianos. Gratidão. O que é o mundo? 10 de espadas. O que é o eremita? 8 de espadas. O que é força? 7 de paus. O que é o 7 de copas? 10 de paus. E o que é o 9 de copas? Os amantes. Com a carta do 3 de espadas no final do deck. Pois é, gente. Reforçando aqui a mensagem anterior. Nós estamos aqui conectando com o canceriano que passou por muitas provações, muita dor, muito sofrimento. Temos aqui muitos traumas, muita dor que você ainda carrega no peito. Para algumas pessoas até mesmo um luto que você carrega, que ainda não conseguiu finalizar. Pessoas que passaram por depressões profundas. Mas que agora, esse mês de maio, quais são os acontecimentos importantes aqui? Quais são os acontecimentos importantes aqui no mês de maio? Vocês estão vendo um monte de interferências acontecendo. Tudo aquilo que acontece na leitura faz parte da leitura. Você vai ter muitas situações que vão te colocar à prova. Muitas situações que vão te fazer... que vão precisar com que você esteja atento ou atenta àquele momento, àquela situação, para que não reaja de uma forma abrupta. Porque aquilo que você está reagindo é uma reação perante a todos os traumas e todas as crenças que foram desenvolvidas a partir dos acontecimentos que você acabou vivendo. Por isso você acaba se protegendo de imediato. Veja aqui pessoas que acabam sendo muito reativas devido a toda essa bagagem emocional ou essa cura não completa ou esse luto não completo.
Temos o 7 de paus novamente debaixo da carta da força, né? Já temos aqui o 7 de paus anteriormente. Tá vendo? Como se você estivesse resistindo, lutando contra contra tudo e contra todos, na verdade. Você está se defendendo aqui de algo que você nem entende bem o que é, mas é produto de tudo aquilo que você viveu. Por isso você está se defendendo do mundo. Está se defendendo do mundo. O mundo e o 10 de espadas. Existe aqui um sentimento de vítima que precisa de ser superado, que precisa de ser alquimizado. Se libertar daquilo que é ilusório, se libertar daquilo que não faz mais sentido para você, se libertar de todas as situações que você carrega que não estão te ajudando a dar os próximos passos. Porque é como se você estivesse carregando muitas proteções e por isso você acaba se prendendo aqui, mas você precisa de se libertar. Por isso acontecimento importante aqui, acontecimentos importantes e mensagens importantes para os cancerianos no mês de maio. Atenção a essas situações que vão te colocar à prova, que vão fazer você se observar naquele momento, porque pode ser que você reaja e não é necessário reagir aqui, é necessário você observar para você conseguir se libertar. E depois no final temos aqui a carta dos amantes, debaixo do 9 de copas. São escolhas. É a escolha que você faz para o amor próprio. É a escolha que você faz para viver a sua melhor versão todos os dias. É a escolha que você faz para poder se proteger emocionalmente todos os dias. Há aqui decisões que precisam de ser tomadas. Para muitos de vocês é referente à atitude que vocês têm perante a vida, a visão que têm perante a vida. Para muitos existe muito esse sentimento de vítima. Você não pode se colocar como vítima da vida, senão você vai continuar vibrando nessa mesma frequência, sendo vítima. Pode ser que para algumas pessoas também você encontre alguém ou uma influência que te ajude a conseguir desenvolver ainda mais esse amor próprio e essa segurança interna sobre quem você é e sobre tudo aquilo que você carrega, para que você possa libertar aquilo que não te pertence mais. Porque no final do deck a gente tem aqui novamente um 3 de espadas. É uma carta que fala novamente de dor, de sofrimento. E aqui, principalmente nesse deck, a carta do 3 de espadas fala dessas 3 bruxas. Cada uma delas representa uma parte. A bruxa do passado, a bruxa do presente e a bruxa do futuro. E elas estão interligadas por uma corda. E por causa desse bloqueio, o passado, o presente e o futuro ficam andando sempre de mãos dadas, e você não sai desse mesmo ciclo. É um ciclo de dor que se repete. E aqui você precisa de cortar isso, quebrar esse vínculo que te aprisiona a dor, que está principalmente ligado a esse sentimento de vitimismo.
como se o mundo inteiro fosse culpado, menos você. Reflita. Reflita até que ponto você se beneficia em olhar para as situações dessa forma. Porque é sobre a forma como você decide encarar esse sentimento e encarar essa emoção, encarar esse acontecimento. Como você decide que ele influencia a sua vida hoje, amanhã e depois. Ok, e o que mais? O que mais que os cancerianos precisam de saber aqui sobre a energia do mês de maio e sobre o que eles precisam de melhorar, compreender, entender, colocar em prática? O que os cancerianos precisam de saber aqui sobre a energia do mês de maio? Aquilo que eles estão furando e aquilo que eles estão mudando. Gratidão. O que é um mundo com 10 de espadas? 5 de espadas. O que é o eremita com 8 de espadas? O enforcado. O que é a força com 7 de paus? 4 de espadas. O que é o 7 de copas com 10 de paus? 7 de ouros. E o que é o 9 de copas com os amantes? Dez de paus novamente. Com um rei de ouros no final do deck. Bom. O que mais os cancerianos precisam de saber aqui? É realmente necessário deixar para trás pessoas, situações, experiências que você tenha tido que não agregam mais para sua vida presente e futura. Se desapegar daquilo que não faz mais sentido continuar apegado. Aqui há muita gente que se apega a uma situação passada e olha para aquilo e remoe aquilo e está sempre pensando naquilo e não entende que aquilo está fazendo com que ela defina o seu futuro. Você precisa de mudar, reprogramar aqui essa mente, viu? Olhar a vida por outro ângulo. Debaixo do eremita e do 8 de espadas, o enforcado. Olhar a vida por outras perspectivas. Olhar para a dor, para aquilo que você viveu, para aquilo que você aprendeu, de outra forma, para que você consiga transmutar a consciência e a energia relativa a esses acontecimentos e a esses traumas. Você precisa de olhar para aquilo que você aprendeu, para aquilo que você se tornou, e não para aquilo que você perdeu e para aquilo que você acha que foi injusto. Nós não somos ninguém para julgar o que foi justo, o que foi injusto. Nós não temos consciência suficiente para poder ditar o que é certo e o que é errado. Tudo aquilo que nós podemos fazer é compreender, aceitar, perdoar, agradecer. Às vezes a compreensão, ela pode levar um tempo para acontecer aqui. Mas você já chegou num lugar, num momento em que já não dá mais. A sua vida não vai desenvolver muito mais se você perpetuar neste problema ou nessa dor, porque vai causar mais problemas.
Debaixo da força e do 7 de paus, caiu aqui esse 4 de espadas. Respire fundo antes de responder, antes de falar, antes de reagir, antes de tomar uma decisão, seja com quem for. Porque você tá muito emocional, sensível. Você precisa de curar o seu coração. Tire um tempo para meditar. Tire um tempo para estar sozinho, sozinha. Tire um tempo para sentir o que você está sentindo. Sem julgar, sem se julgar, sem julgar o outro. Apenas entendendo com clareza o que aconteceu, o que eu posso fazer a partir daqui. Como é que eu posso fazer com que essa situação não bloqueie mais o meu caminho, não me impeça de progredir mais. Debaixo do 7 de copas e do 10 de paus, um 7 de ouros. A gente vê aqui você aprendendo a semear aquilo que é certo para você, começando a colocar práticas, a se dedicar a coisas diferentes, para que você possa realmente libertar a sua mente daquilo que não faz bem para você. Procure fazer exercício físico se você não faz, principalmente se for um exercício que te faz sentir leve, te faz sentir uma criança brincando, dança, yoga, uma coisa assim que te faça libertar toda essa tensão acumulada. Artes marciais vai te ajudar bastante, viu? Debaixo do 9 de copas e dos amantes, 10 de paus. Tá no fim. Você tá acabando aqui esse ciclo. Está aqui. Desde o início foi aquilo que a gente falou. A energia é de fim de um ciclo. Que não acaba ainda no mês de maio, mas que essa energia começa a chegar ao seu pico agora, nesse mês, e você começa a se sentir cansada de viver sempre a mesma situação, sempre os mesmos pensamentos, sempre as mesmas emoções, sempre as mesmas sensações, e parece que as coisas nunca andam, nunca saem do lugar. Mas agora você vai começar a encontrar essa saída, vai começar a encontrar essa libertação, a forma de se libertar. E no final do deck, aqui um rei de ouros, que mostra aqui no futuro você conseguindo encontrar essa estabilidade, esse lugar de cura emocional e estabilidade na sua vida financeira e na sua vida material. Mas tá tudo conectado. Eu vejo que tá aqui uma grande confusão, até mesmo a nível financeiro. Pode ser que você esteja vivendo aqui um momento um pouco estagnante, mas procure curar esse coração para que você consiga acessar a abundância, porque neste momento você está numa perspectiva de escassez. Carrega muita dor. Ok, conselho do Osho para os cancerianos. Qual é o conselho do Osho para os cancerianos? Qual é o conselho do Osho para os cancerianos? Mês de maio. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Conselho do Osho. Os cancerianos. A inexistência, carta do Papa. Condicionamento, a carta do Diabo. E o Rei de Paus, o Criador, com a carta da Preguiça, o 9 de copas no final do deck.
Liberte-se dos condicionamentos. Encontre esse vazio, esse lugar onde você é o criador, co-criador de tudo aquilo que existe na sua vida. E entenda realmente o que você está criando e o que você pode criar. Você precisa de se libertar aqui. Existe um condicionamento muito grande que não te permite avançar mais. E para isso você precisa de se conectar com esse silêncio interior, com esse vazio, com esse lugar divino, onde nós nos conectamos com a consciência do Criador. Faça meditação, faça exercícios físicos, se conecte com a força que habita em você. E aqui esse 9 de copas fala mais como um aviso para você sair da zona de conforto. Eu vejo que aqui há muitos cancerianos que sabem de tudo isso, sabem o que precisam de fazer, só que acabam procrastinando aquilo que precisam de mudar, aquilo que precisam de alterar. Porque estão confortáveis na dor, de uma certa forma, querendo ou não. Você se apega a isso. Mesmo que não seja de uma forma agradável. Os lugares de conforto, eles não são confortáveis muitas vezes. A gente aqui acredita que sim, porque nós conhecemos aquele lugar. Porque já conhecemos aquela dor, sabemos que não precisamos de experimentar outras dores. Por isso nós nos apegamos àquele lugar confortável, porque sabemos o que podemos esperar dali. Mas está na hora de sair desse lugar, viu? Está na hora de sair desse lugar. Agora vamos tirar aqui uma carta do oráculo do I Don't Care. Uma mensagem dos cancerianos do oráculo do Eu Não Me Importo. A gente se apega tanto às coisas e à vida, esquece de ver as coisas de um lado mais leve. Isso aqui é uma mensagem de leveza para os cancerianos. Qual é a mensagem do oráculo I Don't Care para os cancerianos? Gratidão. Stop repeating. Gente do céu, olha só. A carta diz: Stop repeating the same thing again. Para de repetir sempre a mesma coisa. Para de repetir sempre a mesma canção. Para de repetir sempre o mesmo comportamento. Para de repetir sempre o mesmo pensamento. Para de repetir o padrão. Ai, gente. No final do deck saiu aqui: Better alone than in bad company. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Mais nem digo. Mas vale sozinho do que mal acompanhado. Mas essa daqui então, certeiríssima, né, gente? Melhor impossível. Agora, para finalizar, vamos tirar aqui uma mensagem final do oráculo dos gatos, que se tornou um dos meus oráculos favoritos. É tão fofo. O tarô dos gatos. Qual é a mensagem final? Conselho final para os cancerianos no tarô dos felinos. Qual é a mensagem final dos felinos para o mês de maio para os cancerianos? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Inclusive, gente, se vocês quiserem, aqueles de vocês que não sabem, nós temos aqui um curso de reprogramação mental e salto quântico. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem acessar, para aqueles que querem. E também temos as nossas consultorias espirituais, porque pode ser que seja um momento aqui para você fazer isso. Conselho final dos felinos foi nada mais nada menos do que o 10 de ouros. Muito bom. 10 de ouros.
A sua sabedoria voltada para o futuro significa que pode viver um momento de serenidade e prosperidade que não está apenas limitado à esfera material, mas toca também nos seus afetos. Seus relacionamentos são sólidos, construídos sobre uma base de amor e apoio mútuo. Demonstrou empenho e cuidado na construção do seu bem-estar e no bem-estar dos seus entes queridos. Se rodeou de um ambiente harmonioso e cordial, onde todos se podem sentir em paz. A sua família felina está segura no seu santuário acolhedor, criado graças à sua dedicação e a de quem veio antes de você. A realização pessoal é completa em todas as facetas da sua vida. E se eles estão aqui mandando essa mensagem de vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem, só que você precisa de sair daquele padrão. Tanto é que no final do deck saiu aqui um 6 de espadas que a gente falei pra vocês. Você está prestes a embarcar numa viagem nova e difícil, mas cheia de esperança, que marcará uma mudança profunda em relação ao seu passado complicado. Essa transição exigirá coragem e resistência. Use o que resta da sua força mental e física para se mover, a si e ao que lhe é caro, em direção às melhores perspectivas. Confie nos seus sentidos felinos aguçados para encontrar o caminho neste percurso incerto. Se aproveitar ao máximo o seu potencial, poderá continuar na direção certa e chegar a um porto mais seguro. Está sendo solicitado um último esforço. Assim, em frente com vista a um futuro diferente. A gente falou, tá no final, gente. Tá no final. Só persiste aqui, altera aquilo que precisa de alterar, faz essas mudanças. Tem aqui tem crenças inconscientes em vocês que precisam de alterar aqui para você conseguir atingir esse novo lugar, esse novo momento, essa nova persona que já está disponível para vocês, ok? Mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.